A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Fernandes de Lima e eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e também compartilhe para que mais pessoas venham ouvir da palavra de Deus. Estou com a nossa revista da Escola Dominical, e nós estamos estudando sobre a igreja eleita. Esta igreja que está explicitada na Epístola aos Efésios, a Epístola das regiões celestiais. Que Deus abençoe você. Está bem-vindo para juntos estudarmos a palavra de Deus. E agora estou com a minha revista aberta na lição de número 12. A conduta do crente em relação à família. Antes, quero lembrar de que a Bíblia é um manual da família. Texto áureo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios 5:31. Agora, a verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Glória ao nome do Senhor. Nós estaremos trabalhando, o nosso objetivo geral em toda essa lição é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Muito bem. Agora nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 21 a 33 e Efésios 6, 1 a 4. Leiamos da palavra de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como também ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém a respeito de Cristo e a igreja. E aqui é bom que repitamos, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Palavras do nosso Deus por intermédio do apóstolo Paulo. Nós vamos trabalhar então a nossa lição mostrando que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Este é então o nosso objetivo geral. Muito bem, nós queremos dizer que a família, ela é a primeira instituição divina. Ela é a base da vida social, moral e espiritual sobre a face da terra. Então, eu quero convidar nossos alunos, alunas, para aprendermos. Vamos aprender a ser marido. As mulheres vão aprender a ser esposas. Vamos aprender a ser pais ou mães. E aprendemos também a ser filhos. Que o Senhor nos abençoe. Estou indo, queridos irmãos, para a nossa introdução. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel, como está escrito em Mateus, capítulo 19, verso 4 a 6, que são palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Isto é, o papel do marido é um, o papel da esposa é outro, o papel dos pais tem um significado e o papel dos filhos também é diferente. Então, para a felicidade do lar, um não pode assumir a posição do outro. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Ponto número 1. A conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Veja que figura linda, não é? 1. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, conforme lemos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e verso de número 3. Deus, Cristo, o marido e a esposa. Não é uma questão de inferioridade, mas é uma questão de organização. Muito bem. Então, a relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, conforme está escrito na nossa leitura bíblica em classe, Efésios 5 e 23. Ela mostra o modelo de relacionamento no casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Efésios 5 e 29. Então, o marido, ele não é autoritário. Antes, a sua liderança é sempre amorosa.
Aqui é necessário, meus irmãos, ressaltar uma questão muito importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito humano, conforme você pode ler no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e também o verso 35, que são palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Efésios 5:25. Então o marido deve sempre perguntar: como Cristo amou a sua igreja? E assim ele deve proceder. Isso implica a prática do sacrifício. Como diz as Escrituras, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então cabe ao marido trabalhar, lutar pela sua esposa. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional, como lemos em Romanos 5:8. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Veja, marido, Cristo morreu pela sua esposa quando ela ainda era pecadora. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Quando nós lemos o Novo Testamento grego, língua que foi traduzida a palavra de Deus, nós encontramos várias expressões para a palavra amor, várias definições, mas eu vou citar as 4 principais. Primeiro, o amor eros, o amor sexual. Segundo, o amor filéu, o amor fraternal. Terceiro, o amor storge, gosto de você, o amor afeição. E o quarto, que é o mais importante, é o que está no nosso texto, é ágape, que significa o amor divino. Essa expressão amor que Paulo usa escrevendo aos Efésios, o amor que o marido deve amar a esposa, é a mesma de João 3:16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. 3. Cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Efésios 5:28. Acrescenta ainda que toda a pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. Efésios 5:29. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso explica ou implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser considerada tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem, conforme está escrito em Mateus
capítulo 19 e verso de número 6. Vamos para a parte 2 da nossa lição, a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Então, nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Aqui temos a mulher aprendendo a ser esposa. 1. O conceito da submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus, conforme lemos em Efésios capítulo 5 e verso 21. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Das esposas aos seus maridos, Efésios 5, 22, dos filhos aos seus pais, Efésios 6 e 1, dos servos aos seus senhores, Efésios 6 e 5, e aqui o sentido é de patrões, ou melhor dizendo, de empregados em relação aos seus patrões. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo, Efésios 5 e 24. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então, a submissão não é escravidão. Então lembre-se, marido, a esposa não é a sua escrava, a sua esposa também não é a sua empregada. Veja bem, que Deus abençoe nessa relação sábia. 2. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade do homem, conforme nós lemos em Gênesis, capítulo 31, verso 14 e 15. Agora, na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Já no Evangelho, queridos irmãos e irmãs, Cristo, as mulheres, ou melhor dizendo, já no Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens, conforme nós lemos em Gálatas, capítulo 3 e versículo 28, que diz: agora não há diferença entre homem e mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. Então, o Evangelho enalteceu, elevou, dignificou a mulher. Não somente a mulher, como também o papel da mulher no Evangelho. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou os paradigmas da época e se opôs ao preconceito da discriminação. João capítulo 4, versículo 9 e 10. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Glorificado seja o nome do Senhor. Ponto de número 3. A referência devida ao marido. Subponto 3, não é? O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, conforme lemos Efésios 5 e 25. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Muito bem. Quando a esposa busca a felicidade do marido, ela encontra a sua.
E quando o marido busca a felicidade da sua esposa, ele encontra também a sua. Então nós não casamos para nos explorar, nós casamos para nos amar. Continuando, queridos irmãos. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. E aqui a palavra reverência deve ser entendida como respeito. A corrigida traduz por reverência e a atualizada traduz como respeito. Glorificado é o nome do Senhor. Muito bem. Então, essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade do seu marido. Existem esposas que tiram a autoridade do marido no lar. Lembre-se, queridos, nós casamos para nos abençoar uns aos outros. Na família, nós não somos inimigos, nós somos sócios deste projeto divino. Agora, em terceiro lugar, nós temos a conduta do crente como filho. Aqui nós vamos aprender a sermos pais e também a sermos filhos. Número 1, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. Então nós observamos que hoje, em alguns lares, a educação dos filhos estão sendo terceirizadas. Então, a responsabilidade de educar os filhos é dos pais, não dos professores, não dos empregados e também não dos avós, mas a responsabilidade primária recai sobre os pais. Então, em Efésios 6 e 4, nós temos a palavra doutrina, ou então em algumas traduções, disciplina. Significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Então, queridos pais, a Bíblia é o manual de doutrina para os nossos filhos. Use a palavra de Deus e você terá filhos abençoados. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os padrões de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Então, a obediência, ela não é automática, ela é ensinada. Não espere que os seus filhos o obedeçam automaticamente, mas ensine eles a obedecer. Muito bem. Nós temos aqui também os critérios dessa educação que estão na palavra de Deus. Eu quero agora citar o livro de Provérbios, o capítulo de número 22 e o verso de número 6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A Bíblia sueca diz treina. A Bíblia em alemão diz acostuma.
e uma outra Bíblia diz educa. Eu gosto dessa expressão educa. Então ensina a criança, bendito seja o nome do nosso Deus. Ensina no caminho, não em um dos caminhos, mas sim no caminho em que ele deve andar, em que ela deve andar. Esse caminho está explicado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Quando Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Agora, por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos seus filhos, conforme lemos em Efésios 6 e 4. Então, a nossa educação, o nosso ensino deve ser positivo e não negativo. Que Deus abençoe a cada um dos pais. Então fica uma pergunta: nossos filhos sabem orar? Nossos filhos sabem ler a Bíblia? Nossos filhos têm ido à igreja? São perguntas que nós devemos fazer. Se porventura acontecesse alguma coisa comigo e eu viesse morrer, será que os meus filhos saberiam ir para o céu sozinho? Fica a pergunta. Então Deus que abençoe os pais, para que eles possam levar cada um dos seus filhos para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. 2. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. Efésios 6 e 1. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo, diz Paulo aos Efésios. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais, conforme está escrito em Lucas, capítulo 5 e verso 51. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento, que se encontra em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 20 e verso 12. Honra a teu pai e tua mãe. Esse é um grande mandamento. Aliás, é o único mandamento com promessa. Assim os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Isto é, o mesmo tratamento que nós damos a Deus, também devemos dar aos nossos pais, às nossas mães. Glorificado é o nome do Senhor. Eu estou dizendo honrar e não adorar. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar, devolver amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Agora, 3. O mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, há uma promessa dupla que lhes é assegurada. Diz a palavra do Senhor: para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Efésios 6 e 3. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam também implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem a seus pais,
os filhos submetem-se à vontade de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com bênçãos especiais, materiais e também espirituais. E agora nós temos a conclusão da nossa lição, que diz o seguinte: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa, a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança amorosa de seu marido, aos pais o dever de educar seus filhos, e educar é mais forte que instruir, que ensinar, segundo as Escrituras. Aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Concluindo, queridos irmãos, lembre-se, a formação cristã do lar depende da bênção de Deus. Construir uma família dá trabalho. É necessário trabalho, empenho, oração e estudo da palavra de Deus. A minha oração é que a sua família seja uma família bíblica. A minha oração é que a sua família seja uma verdadeira bênção. Que o Senhor te abençoe. É a minha oração no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.